novo ano. Hoje nós vamos dar continuidade aí à nossa videoaula. Nós vamos para a nossa quarta videoaula aí e vamos começar aí a unidade 3. Nós vamos falar um pouco sobre o impressionismo. O impressionismo aí, ele foi um movimento artístico que surgiu lá na França por volta aí do final aí do século XIX. E ele contou com a influência aí de alguns artistas aí que participaram desse movimento. Eles se reuniram e fundaram aí uma sociedade dos artistas independentes, assim como ficou conhecida. E fizeram parte dessa sociedade aí os artistas Félix Nadal, Claude Monet, Camille Pissarro, Edgar Degas. O precursor aí, o que vai dar início aí a esse movimento aí impressionista, mesmo não sendo um artista impressionista, foi Edouard Manet. Ele pintava aí em suas telas eventos aí da época dele aí, como cenas aí do cotidiano. Era uma obra o quê? Mais realista. Só que ele trouxe uma forma diferente de pintar. Ele acabou o quê? Esse estilo que ele lançou aí de pinceladas curtas e livres, ele vai trazer para ser uma das influências aí para os artistas que vão compor aí esse movimento aí, o impressionismo. Que são o quê? A presença aí das cenas aí do cotidiano, assim como Manet fazia, vai estar presente nas obras aí do impressionismo. Outra coisa, a forma de pintar, então, as pinceladas curtas e livres. E, acima de tudo, o que? A presença da luz, que é a característica marcante aí do impressionismo. A obra aí que marcou de Edouard Manet foi O Almoço na Relva. Essa obra aí meio que chocou o pessoal. Dá uma olhadinha só para vocês verem. Essa obra aí, como vocês viram, O Almoço na Relva, ela traz o quê? A imagem de alguns homens ali, né? Num almoço, tipo um piquenique aí no campo. A única diferença é que tem o quê? Tem uma mulher nua nessa cena aí que vai ser retratada aí na obra de Manet. Essa obra aí chocou na época, porque uma mulher nua era inconcebível aí na época aí, esse tipo de arte sendo representada nas telas. Para a população mesmo se preocupou mais foi com o jeito dele pintar, porque ele utilizou muitos tons escuros, tá? E que davam um contraste assim bem marcante aí com a pele da modelo aí, que era muito clara. A presença aí de Edouard Manet, ela foi importante, mas a obra mesmo aí do impressionismo, ela vai começar quando vai acontecer o quê? A apresentação de uma obra de Claude Monet, que é a obra dele é Impressão Sol Nascente, tá? Ou Impressão Nascer do Sol. Essa obra, ela vai marcar o quê? O início aí do impressionismo, tá? Desse movimento artístico aí. Essa obra aí, ela trouxe o quê? Uma crítica que foi realizada aí por um crítico da época aí que chamava Louis Leroy. Ele vai fazer o quê? Ele vai fazer uma crítica aonde ele vai até acabando o quê? Sugerindo o nome do movimento, o impressionismo. Porque no comentário dele ali de crítica, ele fala assim que a obra que foi apresentada, né, essa impressão Nascer do Sol, ela era mesmo de dar a impressão, mais uma impressão do que um papel de parede fosse o que? Melhor representado a cena nele do que a pintura aí do artista Claude Monet. Para os franceses, impressão, naquela época lá, ela tinha a definição de esboço. Então, se é um esboço é o quê?
É só o início ali de um desenho, é só o quê? Pode-se dizer assim, o primeiro treino ali do artista. Então, é algo que inacabado, é um rascunho, tá? Então, a obra ainda não tinha sido passada a limpo. Mas isso pouco importou para os artistas aí do impressionismo, tá? Que vão chegar agora trazendo umas características novas aí para o mundo da arte, que foi o que? O estudo da luz. O impressionismo aí, ele trouxe o estudo da luz numa forma assim, de que a mesma imagem, dependendo da luz que está sobre ela, ela durante o decorrer do dia, né, ela vai ter o que? Uma coloração diferente. Os artistas aí do impressionismo, eles faziam as suas pinturas ao ar livre. Então, em várias horas do dia, a posição do sol vai fazer com que a imagem vai ser o quê? Retratada de uma maneira diferente. Uma hora mais clara, né, dependendo do sol, outra hora mais o quê? Meio que sombria, dependendo do cair da tarde. Outra coisa que eles utilizaram, que eles já pegaram aí do artista Eduardo Manet, que foi o quê? As pinceladas curtas aí e livres, né? A liberdade para poder pintar. Outra coisa, o uso das cores puras. Nós já vimos sobre isso. Cores puras são o quê? As cores primárias. Quais são elas mesmo? Azul, amarelo e vermelho. Tá? Dessa mistura aí é que dessas cores é que a gente extrai o quê? As outras cores que nós conhecemos. Outra coisa, o efeito de sombra que vai aparecer nessas obras aí do impressionismo, ele tá mais voltado para o colorido. Mas não é aquele colorido que mistura o que? Faz as misturas das tintas. Não. Porque uma característica marcante do impressionismo é que os artistas não faziam a mistura das tintas na paleta. Eles faziam o quê? A colocação das cores próximas umas às outras, para que o espectador, usando a parte aí da ilusão óptica aí, ele fazia a junção das cores. Então, se ele quisesse aí, vamos supor aí, se eles quisessem um laranja, o que eles iam fazer? Eles colocariam o vermelho e o amarelo, bem próximo, né? Sem misturar. E aí o que? No todo, quando o espectador olha, ele vai fazer o que? A junção das duas cores. Entre os artistas aí que se destacaram, nós temos o Pierre-Auguste Renoir. Tá? Renoir aí, ele retratou em suas telas a vida cotidiana dele. Tá? A vida social dele foi o que ele retratava. A preocupação de Renoir era com o efeito da luz sobre o objeto. Ele pintava como os artistas aí do impressionismo ao ar livre, tá? E ele era um dos grandes amigos aí de Claude Monet. Vamos ver um pouquinho uma das obras aí de Renoir. Outro artista aí que vai se destacar é o artista chamado Claude Monet. É um dos artistas que eu mais gosto, tá? Ele teve uma influência aí com a arte aí japonesa, aí da gravura japonesa, que é o ukiyo-e, que é o quê? Uma obra aí que vai trazer o quê? Coisas da cultura japonesa. A obra de Claude Monet, ela não permite assim uma visão muito nítida dos objetos que aparecem, tá? Porque você não sabe aonde termina um objeto para iniciar a pintura de outro. Então, para que a gente possa ver a obra de Monet, um certo distanciamento da obra faz com que você visualize, tenha uma visão ampla do seu trabalho, que é magnífico, tá? Uma das obras dele, aí que chama bastante atenção, é o Lago das Ninféias, ou Harmonia Verde. Vamos ver um pouquinho. Se vocês repararam, nesse quadro aí de Monet, ele faz um contraste aí de luz e sombra aí entre a ponte, a flor que vai aparecer, a mata, né, e o lago em si. As figuras, elas não têm um contorno nítido, tá? Você nunca vai ver um contorno feito ali, vamos supor assim, um contorno feito com uma tinta preta.
ou mesmo a tinta marrom. Porque, como eu já falei nas características, eles não contornavam, eles não davam o que? Nitidez de contorno. Eles usavam para fazer esses contornos o que? A junção aí das cores que vão dar o que? A ilusão óptica aí para o espectador. Outra coisa, ele utilizava nas obras dele as cores puras, mas sem o que? Misturar também na paleta. Ele também não fazia essa mistura. E as outras tonalidades que ele queria, então, eram só conseguidas através do que? Da ilusão óptica aí, da proximidade aí das cores puras que ele utilizava nas telas. Outro artista aí que vai se destacar também é Camille Pissarro. Camille Pissarro aí, ele foi um dos artistas que ele foi considerado o maior paisagista aí francês, porque ele se dedicou em suas telas aí a retratação de paisagens rurais. Então é o que a gente vai ver. E ele também joga bastante aí nessas paisagens que ele vai fazer retratando nas suas telas, ele vai fazer o jogo aí do efeito de luz e sombra. Tudo isso utilizando a cor, que é o elemento importante aí também do impressionismo. Vamos ver? Agora, outro artista aí que se destaca é Edgar Degas. Edgar Degas ele ficou conhecido como pintor das bailarinas. Ele se dedicou a fazer as pinturas aí das bailarinas aí do balé. Tá? E as obras dele, ele tem uma preocupação muito grande aí com o movimento, que vai ser representado na dança, porque na hora em que se está fazendo a pintura, o quê? Ele vai ter que o quê? Retratar esse movimento dentro da tela. E outra coisa que ele se utiliza é o quê? Da cor. Isso é uma parte marcante aí nas obras aí de Edgar Degas. Vamos dar uma olhadinha aí na Dançarina em Verde. Se vocês separaram bem no quadro que foi colocado aí para vocês, essa dançarina em verde aí, nós só vemos o quê? A representação dessa dançarina com a roupa verde, né? A principal aí, só uma dançarina é colocada, representada, o corpo dela por inteiro. As demais, o que nós conseguimos ver é apenas o quê? Uma perna elevada. Por quê? O espectador é que vai fazer o quê? A composição restante do que está faltando nessas outras bailarinas, através do quê? Dessa ilusão óptica aí que ele vai fazer na utilização dessas cores. E o sentido aí de profundidade ele dá quando a gente vê as outras bailarinas que estão o quê? Com uma roupa mais avermelhada, alaranjada lá no fundo. Então, olha só. O impressionismo ele foi importante porque ele fez com que os artistas saíssem de dentro dos seus ateliês para fazer o quê? As pinturas ao ar livre. E o que levou? Facilitou aí essa saída desses pintores dos seus ateliês para poder pintar ao ar livre. Foi o quê? A invenção da tinta em tubo. Tá? Tinha os tubinhos de tinta que era mais fácil o quê? O transporte. E outra coisa também foi o quê? A criação aí do cavalete dobrável. Então o artista poderia o quê? Levar as telas para qualquer lugar que eles quisessem. E as tintas estariam facilitadas, porque não precisariam levar baldes, né? Nenhuma coisa de peso assim exorbitante para os locais onde ele teria que fazer o quê? A sua pintura. Então, olha só, os tubos de tintas, o cavalete dobrável, tá? A saída dos pintores de dentro dos seus ateliês, o estudo da luz, o uso das cores puras, sem misturar nas paletas, tudo isso foi o quê? Características aí desse movimento, do movimento aí do impressionismo, que vai ser o quê? Parte que vai estar influenciando aí outros movimentos artísticos. Pessoal, por hoje é só. Até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau!